Vai ser apresentado hoje na Câmara de Vereadores aqui de Vitória o relatório final da CPI do Pó Preto. A comissão trabalhou durante 4 meses, ouvindo representantes das empresas, especialistas, órgãos ambientais e os órgãos de fiscalização também. O Bom Dia antecipa alguns dados do resultado da comissão. Está aqui no estúdio o presidente da CPI do Pó Preto da Câmara dos Vereadores, tem uma CPI na Assembleia também, e a gente se refere à CPI da Câmara, vereador Davi Ismael, do PSB. Bom dia, vereador, obrigado pela presença. Bom dia, Mário, bom dia, Tati. Bom dia. O que o senhor mais destacaria para a gente desse relatório final da CPI? A necessidade de estruturação da fiscalização. As instituições que fiscalizam o meio ambiente no município de Vitória e no estado do Espírito Santo precisam ser melhor estruturadas. E para isso é necessário decisão política, vontade política. A falta de estruturação leva à falha também na fiscalização? Certamente. A omissão precisa sim ser considerada como um grande fator para os casos de poluição. A partir do momento que não se fiscaliza, a população sofre mais. Vereador, sempre que a gente fala em pó preto, a poluição do ar, a gente tem a resposta que existem estações de monitoramento de ar, principalmente aqui na capital. Essas estações não funcionam como deveriam? Acredito que não. É necessário recolocar essas estações de monitoramento em alguns outros pontos, como, por exemplo, uma estação própria na Ponta de Tubarão, para que os demais fatores concorrentes, como os carros e como a construção civil, não influenciem na mensuração dos impactos, dos danos causados pela Ponta de Tubarão. O senhor falou da fiscalização. A CPI traz esse relatório e apresenta também alguma proposta de melhoria nesse sentido? Sim. Caminhamos tanto pela revisão das leis hoje existentes, permitindo uma majoração das multas para que as empresas sintam no bolso o dano que elas causam, mas também pensamos em algumas melhorias na diminuição, na mitigação dos impactos, como, por exemplo, o enclausuramento total das esteiras que levam o minério até os navios. Eu queria só voltar ao ponto anterior, que não ficou muito claro para mim. O senhor disse que é preciso mudar as estações de monitoramento para que se saiba exatamente quem é que está emitindo pó preto, porque a resposta é sempre quase a mesma. Olha, o pó preto vem das indústrias, construção civil e o dos automóveis. O senhor está dizendo que se mudar o lugar da estação de monitoramento, a gente vai saber precisamente quem é que está emitindo? Sim, hoje já temos alguns números que comprovam de onde vem o minério de ferro que é sentido na casa de todos nós. Mas uma rede própria do município de Vitória, do governo do estado, é necessário sim termos uma recolocação dessas estações. O senhor falou que tinha que ter uma estação lá no final de Camburi? Por exemplo, na própria Ponta de Tubarão. Mas por quê? Porque lá você vai poder detectar tão somente aquilo que vem da Ponta de Tubarão. Não teremos a influência dos carros e nem da construção civil, que muitas vezes é usado como desculpa para não poluir. E aí, de posse desses dados, então você poderia aplicar uma multa mais severa em quem de fato está emitindo a poluição? Hoje a nossa legislação também precisa ser revisada, permitindo multas ainda maiores. A Gazeta noticiou há pouco tempo algo que constatamos, que é a presença de finos de minério, pluma de minério no mar. E a multa foi R$220 mil. Algo que frustra a nossa expectativa, porque queríamos uma responsabilidade, uma penalização maior. Você acha que essa multa é pequena? Baixa. A CPI, então, traz sugestão, mas isso vai ser aplicado? A gente pode esperar a aplicação dessas sugestões? Quer dizer, a mudança dessas estações de local, a intervenção maior do governo, da prefeitura? A Câmara de Vitória produz recomendações e produz também a necessidade de responsabilização pela Delegacia Ambiental e pelo Ministério Público e Poder Judiciário. Iremos buscar. Por isso, a CPI de Vitória não termina seus trabalhos aqui. Iremos buscar essas responsabilidades das empresas poluidoras. Como, vereador, que isso vai ser feito? Através dos órgãos judiciário e através da Polícia Ambiental. Então, e a CPI conclui, então, que tem muito mais pó preto emitido das indústrias do que dos carros e da construção civil? Isso é inegável, isso é perceptível a qualquer cidadão de Vitória. O pó preto é oriundo da Ponta de Tubarão. Vereador, tem a CPI da Assembleia também. Os senhores trabalharam em conjuntos? Tem dados da CPI da Assembleia que foram usados pelos senhores? Ou esse relatório também será encaminhado para a CPI da Assembleia, que investiga a mesma coisa? Encerramos as nossas atividades primeiro. Iremos mandar o nosso relatório para a Assembleia e para os órgãos competentes de acompanhamento. Mas a cooperação se deu, sobretudo, pelos mesmos especialistas que tiveram numa e em outra. Só para a gente listar, então, as conclusões da CPI.
precisa melhorar a fiscalização mudando as estações de tratamento de lugar aqui em Vitória. Essa é uma conclusão. Sim, precisamos estruturar a capacidade de fiscalização do município de Vitória e do governo do Estado. Os senhores também propõem multas mais pesadas. Multas mais severas. E aí é uma mudança na legislação. Exatamente. Precisamos revisar a legislação de modo a fazer com que essas empresas poluidoras paguem. Por exemplo, a gente tem um gasto no município de Vitória de R$2 milhões com remédios cardiopatas, R$660 mil de gasto com remédios de rinite e de asma. Esses gastos precisam ser indenizados pelas empresas poluidoras. Algo mais, assim, que o senhor destacaria, além desses pontos? Eu quero deixar uma expectativa no ar para aquilo que será apresentado hoje às 3 horas da tarde, mas creio que a estruturação será a maior cobrança. Estruturação da fiscalização. Só registrar a participação aqui do nosso telespectador. Robson diz o seguinte, realmente não existe controle algum, basta olhar todos os dias o pó preto dentro das nossas casas. Nas casas e no mar. Então agora o relatório da CPI será encaminhado aos órgãos fiscalizadores, e porque a gente fica sempre esperando um resultado prático desse trabalho. Foram 4 meses aí ouvindo especialistas. Qual vai ser o resultado prático agora dessas recomendações da CPI? Como resultado prático, já temos algumas multas e estamos pedindo a penalização das empresas de uma forma mais severa. Então já temos multa, foram constatado o dano ambiental através da presença de finos de minério no mar e a multa foi aplicada. Esperamos mais, mas precisamos da ação de outros órgãos. Você ouviu o vereador Davi Ismael, do PSB, presidente da CPI do Pó Preto, dizendo claramente aqui na avaliação da comissão, há falhas na fiscalização, a fiscalização tem que mudar e esse pó preto vem principalmente das indústrias aqui do Espírito Santo. Das indústrias, da siderúrgica, da Ponte Tubarão. A gente, antes de encerrar, só para tocar um outro assunto, a gente mostrou agora há pouco poluição na areia também da praia, mas ali a poluição provocada por animais também. Certo. E a gente mostrou muitos cachorros soltos aqui em Vitória. Tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar isso, vereador? Certamente. A fiscalização, a Câmara de Vitória precisa, sim, participar deste debate, permitindo que a praia, que é um local de lazer, seja acessível a todos. Mas tem algum projeto, você sabe se tem alguma coisa em discussão em relação a isso? Porque tem uma dificuldade também para recolher os animais aqui na cidade. Temos agido com relação a isso e, no momento, a Comissão de Meio Ambiente que está acompanhando a situação dos cachorros nas praias. Vou agradecer ao vereador Davi Ismael, relatando para a gente o resultado final da CPI do Pó Preto da Câmara de Vereadores aqui da capital. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Eu agradeço, Deixa Mara, eu agradecer. Tati. Obrigada, vereador. Agradecer também a Adila, o Marcelo, a Bernadette, o Jorge, a Adila, todo mundo mandando e-mail aqui para a gente. Realmente, o pessoal preocupado com essa situação do Pó Preto. A população de Vitória sofre com isso. E aí, esperando, então, que essas ações melhorem a situação aqui. Perguntas ou só comentários? Comentários, a pessoa reclamando que realmente a situação é muito difícil. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: existe algum estudo científico que aponta doenças decorrentes do pó preto? Existem vários. Recebemos especialistas que demonstraram e afirmaram em depoimento à CPI do Pó Preto que morar em Vitória equivale a fumar 2 cigarros por dia. Então, isso são estudos científicos feitos. Tá joia. Obrigado, vereador. Eu agradeço.